Boa noite, Carlos, boa noite, Eduardo, Júlia, Renato. Então, vamos lá para mais uma aula de química. Na verdade, é a parte de ciência e tecnologia dos materiais, né? Que a gente já começou a ver a parte desde os gases, com a parte de gás ideal, o estudo do gás ideal. A gente viu um pouco dos sólidos, da parte das estruturas cristalinas, e hoje a gente vai continuar vendo essa parte dos sólidos, algumas características já dos sólidos, ok? Hoje também eu vou passar já um trabalho para vocês, eu vou dar um prazo, vamos dizer assim, um bom prazo para vocês me entregarem já uma atividade valendo nota. Resolvi passar um trabalho, na verdade, a questão da avaliação, eu resolvi dividir ela em duas partes, ok? Uma parte, um trabalho, e a outra parte, algumas questões, questões basicamente da lista, que vocês já responderam, né? Essas questões envolvendo gás ideal e talvez alguma coisa dos sólidos. E a parte de propriedades, eu vou passar um trabalho hoje para vocês, já valendo 2.000 pontos da prova. Então, a nossa avaliação do segundo bimestre, ele vale 4.000 pontos, e eu resolvi fazer essa divisão. Já recebi as listas que vocês mandaram também para o meu e-mail, já estou pontuando. Essa semana já entra no sistema a nota das listas, os 1.500 pontos, ok? Tranquilo? Tá tranquilo por enquanto, pessoal? As questões muito Joia. difíceis. Só tem a pena de mim. Ai, ai. Vamos lá. Hoje eu acho que a aula vai ser bem rápida. Eu vou falar sobre alguns chamados defeitos. Vocês vão ver. Tentar fazer uma analogia com o que acontece em alguns casos reais. Então, só para relembrar, a gente viu na aula passada que os sólidos eles têm diversos, né? Quando está na fase líquida e ele vem para o estado sólido, o material ele pode se solidificar em diversos tipos de estruturas cristalinas, e essas estruturas cristalinas estão relacionadas principalmente com a densidade do material, não só com a densidade, né? Mas com todas as propriedades, seja eletromagnetismo, se ele é um bom condutor ou um mau condutor, se ele é mais denso, se ele é resistente ou não. Então, isso geralmente está ligado com a parte da forma com que ele vai se estruturar quando ele está no estado líquido e vem para o estado sólido, né? Então, quando ele solidifica, a depender da estrutura cristalina que a gente viu, tem alguns materiais que têm uma estrutura própria. Então, basicamente, isso vai conceder ele algumas propriedades. Dentre elas, aqui a gente calculou na aula passada a densidade, que ele depende justamente do número de átomos da célula unitária, o número, a massa atômica, o A, o volume da célula, que já o volume da célula vai depender do tipo de estrutura que o sólido vai ter, qual forma ele vai ter, então isso vai depender desse volume, e o número de Avogadro. E aqui, como eu disse, e a gente já viu também na aula passada, cada um desse aqui vai ter um volume, uma equação de volume próprio, que através dessas equações você consegue calcular a densidade teórica de um material. A gente resolveu até um exercíciozinho. Ok? Então, basicamente, a cúbica simples, a forma cúbica simples, que é essa aqui, onde ele se estrutura dessa forma, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal centrada. Então, basicamente são esses quatro tipos de célula unitária que a gente tem, e é essa célula unitária que vai conceder essas propriedades
inclusive a densidade ao tipo de material. Ok? Na aula de hoje, a gente já vai falar um pouco sobre o polimorfismo. O que seria esse polimorfismo, né? É poli de vários, né? Poli diversas e morfismo formas. Então eu tenho aqui diversas formas. Como assim diversas formas? Bom, como exemplo aqui eu peguei o carbono, né? E o carbono, de acordo com a forma com que ele vai se estruturar, ele pode ser diversos tipos de materiais. Para se ter uma ideia, aqui ó, carbono é o constituinte do diamante, né? E também é o constituinte do nosso grafite, né? Basicamente, todos os dois elementos são constituídos de carbono, entretanto, a forma com que esses átomos estão ligados, né, torna os materiais totalmente diferentes. Enquanto nós temos o diamante, que é o mineral mais resistente do mundo, né, a gente tem do outro lado o grafite, que é um dos menos resistentes. É tanto que o grafite ele é utilizado como lubrificante. Né? O pessoal que trabalha com máquinas usa grafite em pó para justamente diminuir o atrito entre peças, ok? Então, qual a diferença? Basicamente, eles são carbono, só que o arranjo do diamante, ele está numa estrutura tetraédrica, que é esse aqui, esse carinha da letra A aqui, ó. Então, quando os carbonos se arrumam, se arranjam dessa forma, ele vai formar o diamante. Porém, quando ele se estrutura dessa forma aqui, ó, em camadas, as chamadas conjunto de camadas ou rede hexagonal aqui, tem uma rede hexagonal, ele é grafite. Então, basicamente, mesmo material, átomos de carbono, porém propriedades totalmente distintas. Aí aqui também tem outros exemplos que também é formado de carbono, a lonsdaleita, que também tem um arranjo hexagonal, o grafeno, a gente tem um grafeno, que o grafeno tá sendo bem, assim, um dos materiais bastante estudados na atualidade, principalmente por conta que ele é encontrado em abundância aqui no Brasil, né, por conta das suas propriedades. Tem os fulirenos, bucmiterfulireno, que também vai depender justamente, todos eles aqui, se vocês observarem, vai depender justamente da forma. E os nanotubos de carbonos, que não sei se vocês já ouviram falar também dos nanotubos de carbonos, que estão sendo utilizados principalmente em estudos para tratamento de água, né? Dessalinização. Um dos estudos que o pessoal está fazendo com esse nanotubo de carbonos. Então, são materiais, basicamente, aqui tem a legenda da imagem. Então, letra A, diamante, que letra B, grafita, a letra C, lonsdaleita, letra D, que é como se fosse uma forma esférica, é a bucminferfluoreno, a letra E e a letra F também é o fluoreno, vai depender do arranjo, que é C540 e o C70, carbono 70, que é o tipo de arranjo. Carbono amorfo, sem forma, ele não tem, como eu falei aula passada, amorfo, ele não tem forma. A mesma em relação ao carbono A, não, e morfo forma, então sem forma. Então, diferente dos outros que seguem um padrão, esse G aqui é aleatório. Então, temos padrões também de carbono aleatórios e os nanotubos de carbono. Então, basicamente, materiais que são constituídos do mesmo material, átomos de carbono, porém, a forma com que eles estão arranjados, né, provoca uma série de propriedades. E você tem diferentes materiais
diferentes materiais, diferentes propriedades, com materiais constituídos basicamente do mesmo átomo. Ok? Outro exemplo também para o polimorfismo são, no caso, as sílicas e alguns metais, que eles também têm uma mudança na sua estrutura, mas isso está relacionado já com a mudança de volume ocasionada, na verdade, que se ocasiona durante um aquecimento, um processo de aquecimento ou resfriamento, né? Por exemplo, aqui ele dá o exemplo da sílica. Sílica, todo mundo sabe o que é sílica? Aqueles pacotinhos que vêm, geralmente sapato e equipamento eletrônico, para retirar a umidade, né? Então ali é um tipo de sílica. Então eles são exemplos de materiais polimórficos, que você consegue alterar as estruturas deles, só que já com a parte de aquecimento e resfriamento. Então, esses materiais, a depender dessa velocidade de aquecimento e resfriamento, a cinética, a velocidade com que isso ocorre, na verdade, pode ocasionar algumas mudanças nessas propriedades. Pode tornar, por exemplo, ele frágil e quebradiço, no caso de materiais cerâmicos. Se você passa esse material por um resfriamento errado, então ele pode ficar frágil e quebradiço. Outro exemplo é o próprio ferro. O ferro ele apresenta diferentes estruturas cristalinas, né, que vai de acordo com a temperatura. Então, se você pegar o ferro, aqui nesse gráfico ele mostra que abaixo de 910 graus, aqui nessa área, ele se comporta dessa forma. Olha a estrutura dele como se comporta. Tem um átomo no centro e outros em volta, né? E aqui a gente tem um ferro alfa. A partir de 910 até 1390, a gente já tem uma outra estrutura. E aí, continua com o aumento da temperatura, ele vai novamente modificar a sua forma, a sua forma da estrutura cristalina. Então, a gente pode observar com isso que a temperatura ela está ligada diretamente também, em alguns casos, como essa estrutura do material vai se relacionar, como é que ela vai estar. Então, esse aqui é um exemplo para o ferro, mas poderia ser outros materiais, ok? Por exemplo, aqui eu botei um exemplo de como a temperatura pode alterar essa estrutura e como pode modificar as suas propriedades. Por exemplo, o ferro, a alta temperatura, ele tem grandes propriedades magnéticas, diferentemente de quando ele está em temperatura ambiente. E outra propriedade que a gente pode ver através da mudança de temperatura, que eu acho interessante, é a têmpera. Alguém já ouviu falar na têmpera? É o processo de você aquece uma peça e Isso. rapidamente você resfria ela para que ela... Normalmente o pessoal resfria com óleo, que é para dar uma nitritação. Isso, Que você deixa essa peça mais dura. isso. Chama exatamente isso. Você tem um aço mais mole, por exemplo, um aço doce, que ele normalmente ele está mais mole. Só que aí quando você passa esse aço por um processo de têmpera, você torna ele mais duro, mais rígido, né? Então, a têmpera é justamente isso, como você disse. Você pega no caso do ferro, por exemplo, do aço, você pega e aquece ele a uma certa temperatura e o resfria em alguns materiais. Por exemplo, o óleo. Tem algumas pessoas que utilizam até a têmpera com óleo quente, né? E outras alguns outros usam, por exemplo, água. Só que aí
A depender da velocidade do esfriamento, aí você pode ter, quando você tem esse esfriamento chamado brusco, né, você pode alterar sua estrutura cristalina de tal forma que ele pode vir a se romper, pode se quebrar. Aí eu botei um exemplo aqui, ó. Quem já assistiu, quem nunca assistiu, esse aqui é um programa no History que é chamado Desafio Sob Fogo, onde basicamente eles têm que forjar algumas armas, espada, facas, né? E basicamente o que é que eles fazem aqui? Aqui tem uma forja, onde ele mantém o metal quente. Aí, ó, ele leva o metal quente para o óleo, né? Aí, conforme ele esfria, ele já muda totalmente. Aí ele passa a lima, vou voltar aqui, ele passa uma lima no material, depois que ele tira aí, ele passa a lima, uma lima, para tentar lixar. O que é que acontece? Quando o material está muito duro, ele está rígido, ou seja, a têmpera deu certo, ela vai deslizar. Ele não vai retirar o material. Por quê? Porque a espada, no caso aqui, dele vai ficar rígida a tal ponto que a lixa não vai conseguir tirar pedaços dela, do material. Então, se por acaso aqui nesse exemplo a têmpera não tivesse dado certo, ou seja, ele está, vocês podem observar que ele tira aqui, ela em brasa, né? O aço está em brasa. Se por acaso não tivesse dado certo, quando ele passasse a lima, ou seja, o ferro da espada estaria mole ainda e a lima arrancaria pedaços. Então, esse é um processo bastante utilizado na indústria, principalmente quando você trabalha com peças que precisam de alta resistência. Então, você pode pegar. Geralmente, torneiro faz muito isso também, alguns bons torneiros na indústria, quando precisa de equipamento, de alguns equipamentos, ele pega um aço, faz a peça e aí passa pela têmpera, né? Forja. Deu para entender essa parte? Professor, se eu não Opa. me engano, depois que você faz esse processo aí, o metal ele fica mais duro, porém ele não pode flexionar tanto quanto o metal mole, porque senão Isso, ele quebra no meio. É isso, certo isso, né? isso, exatamente. É, é assim, quando vocês chegarem, eu acho que é em resistência dos materiais, vocês vão ver algumas propriedades que está ligado justamente com a parte chamada elástica do material, comportamento elástico do material. O que é o comportamento elástico? É o comportamento que ele pode deformar. Por exemplo, se você pegar aqueles clipes de papel, né? Você consegue dobrar ele sem ele quebrar. Ele não é muito resistente, você não precisa botar muita força para conseguir dobrar ele. Ele é muito mole, muito maleável. Porém, ele consegue você fazer alguns movimentos com ele sem ele quebrar. Por conta que ele tem uma alta capacidade de deformação elástica. Agora, quando você enrijece, passa esse material para aqui, para esse aumentar a dureza dele, você pode quebrar ele deixando cair no chão. Ele fica muito duro, mas ele não aguenta impacto, né? É a mesma coisa para diamante. Por exemplo, diamante, você risca qualquer elemento com diamante. Diamante é o elemento mais duro, de maior dureza, né? Se você pegar um diamante, pegar um cristal, você vai conseguir um cristal de quartzo que tem dureza inferior, você vai conseguir riscar um vidro, você vai cortar, é tanto que se vocês observarem o pessoal que trabalha com vidraçaria, né, eles trabalham com uma ponteira de diamante ali para cortar o vidro. Não sei se vocês já chegaram a observar isso. É um equipamentozinho de madeira, parece uma caneta, e na ponta tem um pedacinho de diamante sintético, né? Não é diamante é, original, vamos dizer assim. Mas ele consegue, se você passar um risco, ele vai cortar o vidro tranquilamente. Por quê? Porque o diamante é muito mais resistente do que o vidro. Entretanto, se você deixar aquele diamante, aquela pedrinha de diamante cair no chão, ela vai quebrar. Isso acontece com diversos materiais, por exemplo, relógio, por exemplo. Relógio, eu tenho até um relógio
que deu até um problema por conta disso, que a pulseira dele é de tungstênio, um material também altamente resistente a risco. Mas se por acaso deixar cair de uma altitude pequena, tipo 10 centímetros no chão, ele sofreu um impacto, ele vai quebrar. Entendeu? Ele vai quebrar. Diamante também, por exemplo, é utilizado bastante em brocas de perfuração, na parte de petróleo. Na verdade, em petróleo, todas as brocas são, seja elas qual for, ela é revestida com ponteiros de diamante, justamente por conta dessas propriedades dele, da dureza, né? Essa parte aqui do... Pronto, aqui. Quando ele resfria, deu certo. Agora, muitas vezes também nesse processo aqui da têmpera, pode ocorrer, altera, como eu disse, se a têmpera não for dada certa, a velocidade de resfriamento não for o ideal, por exemplo, a espada aqui, quando ele coloca no óleo, caso a têmpera não seja ideal, ao invés de enrijecer, ela pode continuar mole, ou ela pode ainda enrijecer, ficar mais dura, né? Aumentar a dureza dela, porém entortar ou até mesmo quebrar. Então, vocês notem que a temperatura para esse tipo de mudança é uma variável muito importante. Agora, por que, por exemplo, ocorre esses problemas? Então, a gente tem as chamadas imperfeições cristalinas, que essas estruturas cristalinas, elas podem ter algumas impurezas, né? E essas impurezas podem causar algumas imperfeições, que o autor do livro chama de alguns defeitos, né? Que são basicamente isso mesmo, imperfeição. Só que essas imperfeições nem sempre, ou seja, elas nem sempre vai ser ruim. Ah, mas não defeito, não é imperfeição, mas muitas vezes você precisa provocar alguma imperfeição naquele tipo de estrutura para obter alguma propriedade de seu interesse. Então, aqui, por exemplo, ó, ele fala da adição de elementos. Quando você adiciona alguns elementos dentro de outro sistema, por exemplo, o aço mesmo, se você observar, pegar a constituição do aço, ele não vai ser só ferro puro. Ele vai ser uma liga com vários outros metais, onde você vai adicionando vários outros metais, né, para poder alterar as propriedades. Basicamente, o Eduardo falou, às vezes, se você tem algo muito dúctil, muito resistente demais, não é tão bom, porque ele pode sofrer uma pancada e quebrar. Então, às vezes você faz essa adição de outros elementos para deixar ele um pouco, ele rígido, só que ele vai ser um pouco resistente às pancadas, por conta justamente nessa alteração na sua estrutura cristalina. Então, essas imperfeições, elas podem, por exemplo, provocar a falta de átomos, né, ou de íons dentro das estruturas dos materiais. E aqui a gente tem alguns tipos de defeitos de um sólido, que são os defeitos pontuais, os lineares, os interfaciais e defeitos volumétricos. Basicamente, o que mais ocorre são esses chamados os pontuais, ok? E dentre esses efeitos pontuais, esse efeito, nos pontuais a gente tem as lacunas, que é basicamente o que é a lacuna? É quando você tem a formação da estrutura e dentro dessa estrutura vai formar uma lacuna, ou seja, que esse espaço que era para ser preenchido por um átomo, ele fica vazio, ok? Então a gente tem as lacunas, o autointersticial, impurezas substitucionais e intersticiais. A lacuna é o mais simples deles e através de uma equação a gente consegue determinar
a quantidade de lacunas que vai ter no material, através dessa equação. Observe nessa equação que ela é função aqui, ó, de T, onde T é a temperatura. Vamos avaliar essa equação aqui, ó, para vocês entenderem. N é o número de sítios atômicos, que eu vou explicar já já. Q é a energia necessária para a formação da lacuna, que aí vai depender do tipo de material, ok? A temperatura T em Kelvin. O K é a constante Boltzmann, que a constante Boltzmann ela pode ser entregue em dois tipos de unidades aqui, ó, que é 8,62 vezes 10 a menos 5 electron-volt por átomo, vezes Kelvin, ou 1,38 vezes 10 elevado a 23 Joule por átomo Kelvin. Ok? E o número de sítios, como eu falei, ele vai depender do número de Avogadro, da densidade, lembrando que a densidade a gente viu na aula passada, vou voltar aqui, que a densidade ela depende justamente do volume lá da sua estrutura cristalina. Se você tem espaços vazios aqui, então você vai ter influência diretamente aqui, ó, na densidade, ok? E A é o peso atômico do elemento. Então, a partir do conhecimento dessa equação aqui, você consegue determinar qual seria o número de lacunas de um certo material a uma temperatura também determinada. Aí aqui eu separei um exemplozinho só para exemplificar. Vamos determinar um número de lacunas no ferro. Então você tem o elemento lá, ferro, que está em um forno a 900 graus Celsius. A massa específica dele vai ser 7,65 gramas por centímetro cúbico. Então, cúbico. Peso atômico igual a 55,85 gramas por mol. E o número de Avogadro, que a gente já viu que é 6,023 vezes 10 a 23 átomos por mol. E a energia de formação para o ferro é esse aqui. Geralmente esses valores já são tabelados, viu, pessoal? Aqui como a densidade, que é a massa específica do elemento. Não se preocupe, isso aqui, se vocês virem precisar trabalhar com isso, isso aqui são dados tabelados, ok? Número de Avogadro é uma constante. O peso atômico também você consegue lá na nossa amiga tabela periódica, né? E aqui ele pergunta, como é que eu vou achar o número de lacunas, ou seja, o número de espaços vazios, quando o ferro estiver a 900 graus Celsius? Então, a gente tem essas duas equações, onde aqui o número total de sítios, ela está aqui no número de lacunas, né? Só que ela é função do número de Avogadro, a densidade e o peso atômico. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Como o problema não forneceu o N, a gente vai ter que calcular o número de sítios. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho assim, que quando for resolver qualquer problema, né, é a gente colocar todos os dados que a gente tem. Ok? Primeiro, quais são os dados que a questão nos fornece? Ó, a temperatura. A temperatura do ferro, ele diz que está a 900 graus Celsius. A gente sabe que 0 graus Celsius é igual a 273,15 Kelvin. Então, para converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin, é só somar, né? Bem simples. Então, vou somar aqui e vou achar a temperatura absoluta. Novamente, né? Temperatura aqui, temperatura absoluta, graus Kelvin. Ok? Então, aqui a gente somou e achou a temperatura do ferro. Ou seja, ele vai estar a 1173 graus Kelvin. Então, dado da questão.
Segundo dado da questão é a massa específica, o Rho, densidade, que é de 7,65 gramas por centímetro cúbico. O que significa essa densidade? Que a cada centímetro cúbico você vai ter 7,65 gramas lá. Se você pegar um volume de 1 centímetro cúbico, vai ter 7,65 gramas. Então, a densidade. Ele também nos fornece aqui, ó, o peso atômico, que é 55,85 gramas por mol. O número de Avogadro, a gente já sabe que é 6,023 vezes 10 a 23, que é a quantidade de átomos por mol. Então, um mol tem essa quantidade de átomos. E a energia de formação é 1,08 elétron-volt por átomo. Então, cada átomo vai ter uma energia de formação equivalente a 1,08. Aqui. E, por fim, a constante de Boltzmann. A constante de Boltzmann, como eu disse aqui, ó, anteriormente, ela pode ser expressa em duas unidades, aqui, ó, em eletronvolt por átomo e joule por átomo. Por que eu utilizei eletronvolt por átomo? Vamos lá. Não sei se vocês perceberam. Por conta da unidade da energia de ativação. Ó, essa energia aqui, ele está exatamente com a mesma unidade aqui, eletronvolt por átomo, da constante de Boltzmann. Então, eu vou utilizar ela de acordo com a energia de formação. Como a energia de formação está eletronvolt por átomo, então eu vou pegar e utilizar essa unidade. Agora, se ele tivesse em joule por átomo, aí seria esse outro valor, 1,38. Ok? Deu para entender, pessoal, porque eu utilizei esse valor aqui e não outro? Por conta da unidade, que eu estou utilizando electrovolt. Ok. Então, se eu pegar essa equação, essas duas equações aqui, ó, equação 1 e equação 2, eu posso substituir esse valor aqui dentro da minha variável. Eu tenho que o quê? Que o número de sítios é Na vezes Rho dividido por A. Se eu substituir aqui, ó, vou encontrar essa equação aqui, onde o número de lacunas vai ser o número de sítios, que o número de sítios é Na Rho sobre A, vezes a exponencial da energia de formação dividido por a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Se eu substituir aqui os valores, então, quem é Na, que é o número de Avogadro? 6,023 vezes 10 a 23. Quem é Rho? 7,65. Quem é o peso? 55,85. Então, só é substituir os valores. Vezes exponencial de menos a energia de formação, que é 1,08, dividido pela constante de Boltzmann, vezes 10 elevado a menos 5, vezes a temperatura, que é 1173,15 graus Kelvin. Então, aqui eu vou ter o número de lacunas, que é 1,9 vezes 10 elevado, aqui está elevado a 18 lacunas por centímetro cúbico. Significa que a cada centímetro cúbico eu vou ter isso equivalente a lacunas. Aí eu separei uma análise simples aqui, para tentar fazer no Excel. Deixa eu abrir aqui. Química, lacunas. Pronto. Essa mesma questão. Aqui a gente tem as equações.
ok? E aqui eu peguei e separei os dados. Temperatura, 1173, a densidade, 7,65, número de Avogadro, peso atômico, energia de ativação, constante Boltzmann, ok? Então, coloquei todas as variáveis aqui. E aqui eu coloquei essa equação. Essa equação aqui, né? Ó, é igual a o número de Avogadro, que a gente tem aqui, vezes a nossa densidade, dividido por o meu peso atômico. Deixa eu colocar aqui também entre parênteses. Isso tudo vezes a exponencial, ou seja, 10 elevado, viu, pessoal? Exponencial é 10 elevado a menos isso aqui. Então, menos Q dividido por K vezes a temperatura. Um 1,89, ou seja, aproximadamente 1,9 exponencial, ou seja, deixa eu diminuir aqui, colocar em um número decimal, vai ficar 1,9 exponencial a 18. O valor que a gente achou ali. Só que eu quero mostrar a vocês. Se eu variar a temperatura, o que é que acontece? Então, eu vou colocar aqui, ó. Começa a variar de 30 graus Celsius. Então, vou colocar 273,15. Ou seja, para converter 30 graus Celsius em Kelvin. Ok? E aí eu vou aumentar a cada 50 graus. Então, eu vou pegar essa temperatura e vou fazer uma variação de 50 graus aqui, ó. Então, fazer uma pequena variação. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vou fazer 100 graus Celsius. Olha o que vai acontecer. Pronto. Aqui é a temperatura. Esses dados aqui são temperatura. Em graus Kelvin. Estão dando para ver, pessoal, o Excel? Sim. Sim, né? Pronto. Esse cálculo a gente fez para o ferro, né? Para uma condição só, ou seja, temperatura de 900 graus Celsius. Agora, eu quero fazer para o ferro variando a temperatura para vocês verem como é que funciona o comportamento desse número de lacunas em função da temperatura. O que é que acontece quando ele vai estar aqui ó, próximo de tá 1173, está próximo de 1200. Então, o que é que acontece se eu aumento a temperatura ou se eu diminuir a temperatura? O que é que vai acontecer com esse número de lacunas, o número de espaços vazios entre os átomos, né? Então, aqui, eu vou pegar e vou deixar todas as minhas variáveis constantes. Vou colocar aqui tudo constante. A única coisa que eu quero variar agora vai ser a minha temperatura. E eu vou colocar aqui para ela começar em 303 graus Kelvin. Ok? Pronto. E aí eu vou arrastar. Pronto. Até aqui. Então, aqui eu calculei. Deixa eu colocar em verde claro. Pronto. Então, aqui é o número de lacunas para cada uma dessas temperaturas aqui. Ó. Se eu pegar essa aqui, ó, ele está relacionando com a temperatura da linha 27, ou seja, 2003 graus Kelvin. Então, cada um ponto desse está ligado a um cálculo do número de lacunas. Eu vou pedir aqui para o Excel plotar esses dados para mim.
onde no meu eixo X eu vou colocar minha temperatura. E aqui, ó, no meu Y, no meu eixo Y, eu vou colocar o número de lacunas. Deixa eu alterar o tipo de gráfico aqui. Vou colocar isso aqui. Pronto. O que é que vocês percebem aqui? O que é que está acontecendo com o número de lacunas com o aumento da temperatura? Aqui, ó. Temperatura, grau, Kelvin. E aqui, o número de lacunas. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? O que é que esse gráfico aqui me mostra? Que conforme a temperatura vai subindo, o número de lacunas vai se crescendo. Exatamente. E cresce de maneira aqui, ó, exponencial, né? Então, se você pegar e reduzir a temperatura aqui, deixa eu colocar aqui a temperatura entre 1000, deixa eu colocar aqui em 0 primeiro. Vocês observam que deixa eu colocar aqui em 1000 graus Celsius. Ó, até 1000 graus Celsius, próximo de 1000 graus Celsius aqui, é quase zero. Conforme você vai passando desse ponto, olha o que vai acontecer. Ele vai aumentando o número de lacunas, ou seja, o número de espaços vazios lá na sua estrutura vai aumentando gradativamente, tá vendo? Então, aqui a gente consegue ver claramente essa dependência do número de lacunas com a temperatura. Ou seja, quanto maior é a minha temperatura lá do material para o ferro, então você vai ter mais número de lacunas. Deixa eu copiar. Vou puxar aqui e plotar mais um ponto para a gente comparar. Esse aqui. Temperatura. Esse ponto. Aqui. Esse ponto laranja, dá para ver esse pontinho laranja? É justamente aqui, ó. É o nosso ponto. Então, se você, a depender do material que você está trabalhando, você quer uma propriedade que está relacionada com o número de lacunas, deixa eu colocar em 1000, fica mais fácil de ver aqui. Então, você pode alterar a propriedade desse elemento aumentando um pouco mais a temperatura ou reduzindo um pouco a temperatura. Então, é uma propriedade que você consegue mexer somente alterando a temperatura, ok? Deixa eu voltar aqui. Outros tipos de imperfeição, aqui a gente viu dos tipos de imperfeição que é o número de lacuna, que é a que ocorre mais, ok? Outro tipo de imperfeição cristalina é a chamada aqui autointersticial, onde a gente tem átomos nessa rede cristalina e eles vão se deslocar, comprimindo um sítio ou uma parte, né? Que é essa parte aqui que está em vermelho, onde a gente vê que alguns locais não está tão apertado assim. Quando ele chega aqui nessa parte, nesse sítio, ele fica comprimido, ele comprime os átomos nessa parte. E esse tipo de defeito, ele pode ser ocasionado, né, por conta de impurezas, chamadas impurezas substitucionais,
que ela tem geralmente esses compostos vão ter um raio atômico maior do que os demais. Por exemplo, aqui você tem um material que tem um raio atômico de um valor, e você adiciona uma impureza onde ele vai ter um raio atômico até 15% maior. Então, quando você adiciona esse elemento que tem um raio maior, ele se chama de impureza substitucional, ok? E quando ele tem um raio menor, vai ser impureza intersticial. Inter, porque ele vai estar lá dentro, né? Enquanto substitucional, ele vai substituir, ele vai tomar o local de outras moléculas. E isso vai provocar justamente a compressão de outros átomos. Outro tipo também de imperfeição nas estruturas cristalinas são os defeitos lineares de discordância, onde aqui a gente pode observar, ó, ele segue um padrão, aí quando ele chega aqui, ó, ele falta, ele não se interrompe. Então, ele vai ter uma chamada aqui, ó, linha de discordância. Então, aí ele continua em outro ponto e vai. O que é que essas imperfeições podem, por exemplo, ocasionar? Quando você tem esse tipo de imperfeição, ele vai alterar a forma de como o material, por exemplo, nesse caso aqui, esse tipo de estrutura ele vai afetar na forma com que ele vai deformar na zona plástica, chamada deformação plástica dos sólidos. Aí, o que é essa deformação plástica? A gente tem dois tipos de deformação: a elástica e a plástica. Qual a diferença? A elástica, por exemplo, se a gente pegar um elástico e esticar ele um pouquinho e soltar, o que é que vai acontecer? O elástico ele vai tender a retornar à forma de origem. Então, toda vez que a gente faz isso, então é chamado, todo elemento que tem essa propriedade é chamado de zona de deformação elástica. Agora, quando você deforma um material e esse material ele não retorna ao estado original, então aí você já está trabalhando com a deformação plástica, ok? Então, se ele retorna para o estado original, a deformação elástica. Se ele não retorna, é a deformação plástica. Por exemplo, você pegar aqueles clippers, né? Se você colocar uma pequena força, ele vai entortar um pouquinho, né? Só que quando você soltar, ele vai tender a retornar à forma que ele tinha antes. Agora, se você colocar muita força, ele vai deformar de uma maneira que não vai retornar mais para a forma que ele tinha. Então, aí você rompeu a parte da deformação elástica dele e chegou até a deformação plástica. Que aí, depois da deformação plástica, ocorre a ruptura, ou seja, a quebra no material. Por exemplo, voltando para o clipe. Se você apertar um pouquinho e soltar, ele vai deformar, só que ele vai retornar à forma que ele tinha antes. Se você apertar muito, botar muita força, tentar abrir o clipe com força, ele vai desmontar ali, vai obter outra forma, né? Você consegue distorcer aquele clipe. Agora, se você ficar brincando muito com ele, ele vai quebrar, ou seja, ele vai ultrapassar a linha de deformação plástica e vai se romper. Então, isso aí, quando for em resistência dos materiais, vocês vão ver bastante esses termos. Deformação elástica, deformação plástica, ruptura. Então, são
tensão de cisalhamento, taxa de cisalhamento, então, que estão relacionadas justamente com essas imperfeições. Porque imagine, dividir essa estrutura aqui na metade aqui. Se você aplicar uma força aqui, no desenho, né? Aqui. Se aplicar uma força nesse sentido aqui, e você aplica uma outra força aqui, né? Como aqui vai estar muito mais concentrado, muito mais cheio de moléculas, é claro que aqui você vai ter uma maior resistência por conta das ligações. Agora aqui, nessa parte inferior, é claro que é uma parte que está mais propícia, por exemplo, a você conseguir deformar. Então, esse tipo de imperfeição, ele vai pode afetar o seu material em partes. Por exemplo, se você pegar aquela faca, né? Vai cortar algum material sólido. Às vezes você bate numa parte e ela não deforma tanto. Ou nem chega a deformar. Mas, se você bater em outra parte, ela vai deformar. Então, isso é ocasionado também por conta dessas imperfeições. Então, você vai ter áreas que estão mais propícias a deformações do que outras, por conta justamente da parte estrutural dela. Outro tipo de defeito, chamado dessas imperfeições, são chamados as interfaciais de superfície, né? E basicamente ela pode ser dividida em superfícies externas, contorno de grão, contorno de fase, contorno de mácula, mas enfim, o que é que essas imperfeições ocasionam, né? Então, da mesma forma lá da têmpera, ela vai ser função da temperatura, vai depender da temperatura. Então, quando você resfria o material, você pode ter, por exemplo, a formação de grãos, né? E esse tamanho dos grãos do material, você pode controlar o tamanho deles de acordo com a taxa de resfriamento. Então, você funde um material lá, o que é fundir? É pegar um sólido, né, e derreter. Você pegou um material e fundiu, derreteu, e aí aplica esse tratamento. A depender dessa taxa de resfriamento, você pode ter diferentes tipos de grãos. Então, quando você tem um resfriamento, por exemplo, rápido, você produz grãos menores. Enquanto um resfriamento mais lento pode produzir grãos maiores. Aí, para explicar isso aqui, alguém já assistiu La Casa de Papel? Alguém já assistiu? Terceira parte? Um pouquinho. A terceira parte não. Eu já. Não? Pronto. Então ele vai ver. Ó, aqui é um trecho lá uma cena de La Casa de Papel. Ok? E eu vou dar play aqui e o que acontece. Enfim, resumindo. Segura spoiler, né? Eles pegam o ouro e derrete, né? Eu não vou dar spoiler, tentar não dar spoiler, mas eles pegam o ouro e eles têm que transportar. E esse ouro tá em barras. Então eles precisam achar um meio de transportar esse ouro. Aí o que é que eles fazem? Eles fundem o ouro. Vocês podem ver que aqui tá incandescente, né? Aí ele pega, já fundiu o ouro. E aí ele vai resfriar com uma certa agitação e uma formação de bolhas. E olha o que vai acontecer com o ouro. Depois de resfriado, olha o que vai acontecer. Formação de grãos. Tá vendo? Então, esse é um exemplo de imperfeição causado também por conta do resfriamento, né? Então, uma das coisas que tem que levar em conta é
lá no tamanho do grão. Se você quer um grão maior, então você precisa produzir uma taxa de resfriamento lenta, ou seja, ele vai resfriar lentamente. Agora, se você quer produzir grãos menores, você aumenta essa taxa de resfriamento. Só que tem que ser também, assim, vamos dizer, tem que estar tudo controlado. Não é só, então vou resfriar tudo de vez. É igual o caso da têmpera. Se você, por exemplo, pode poder utilizar água fria, ou então um óleo frio, você pegar o aço quente e botar na temperatura, provocar essa diferença de temperatura muito grande, ao invés de você ter um efeito positivo, você pode ter um efeito, pelo contrário, negativo, né? Deu para entender essa parte aqui do resfriamento, a geração de grãos, só usando temperatura. Aí aqui tem umas questõezinhas bem simples também, bem tranquilo. Qual a diferença de impureza substitucional, de intersticial, falei. Tem uma questão parecida com a que eu resolvi, se vocês puderem resolver, para treinar, praticar. Ele também tem os dados da densidade, o peso atômico, só que aqui já é para prata. O número de Avogadro não muda, a energia de formação de lacuna, a temperatura, e aí ele pergunta qual o número de lacunas. Beleza? Agora, vamos para aqui. Para o trabalho. Eu vou passar esse trabalho hoje para vocês. Aí, a entrega dele é até dia 15. Vocês vão ter uma semana para fazer esse trabalho, viu? No mínimo 3 páginas. Não precisa ser muito grande. Eu não quero também que vocês tentem ficar copiando e colando. Eu acho que quantidade não é qualidade. Então, tente fazer, dando algum exemplo prático. E o que é que esse trabalho faz? Vale 2.000 pontos. A prova de vocês vale 4.000 pontos. Então, esse trabalho vai valer 2.000 pontos. Então, quem fizer esse trabalho bem feito, já está tranquilo. Aí, os outros 2.000 pontos eu passo semana que vem. Algumas questões também bem tranquilas para vocês resolverem, ok? Valendo os outros 2.000. Mas esses 2.000 pontos do trabalho, eu quero que vocês pesquisem sobre materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e compostos. E cada um desses materiais vocês têm que falar as propriedades, processamento, o desempenho deles e quais as aplicações. Por exemplo, o material metálico. Você pode, por exemplo, os metais têm as seguintes propriedades: alta condutibilidade, resistência, em temperatura ambiente é sólido, com excesso do magnésio, como é que processa ele, qual o desempenho e quais são as aplicações. Entendeu? Materiais cerâmicos. Então, quais são as propriedades? Explicar cada um e dar uma aplicação. Por exemplo, na Fórmula 1 eles utilizaram um material cerâmico para compor os discos de freio por conta das suas propriedades, que é essa é aquela, entendeu? Não precisa muito, vamos dizer assim, arrudeio. Quero que vocês sejam o mais diretos possível. As propriedades são essas, o material é processado dessa forma, o desempenho dele é para isso, a aplicação dele é para isso. E aí, vocês têm que botar só aqui, também tem uns elementos, né? Tem que enviar em Word para o mesmo e-mail. Aí só botar uma capa com o nome, tudo bonitinho. Eu sei que vocês estão vendo aí a parte de metodologia, então isso aqui vai ser moleza para vocês. Uma capa, um índicezinho explicando e o desenvolvimento e as referências que vocês utilizaram. Eu também estou sabendo que vocês estão sabendo já como é que faz as referências bibliográficas, né? Então aí vai ser mamão com açúcar para vocês. Lembrando, até dia 15 de junho. Ok? No caso aí, polimétricos seria plástico, essas coisas assim, né? Isso, polímero. São os polímeros, os chamados polímeros. Se quiser, manda até um vídeo. Pronto, Aí você pode
pode, por exemplo, explicar a aplicação, separar um ou dois exemplos, falar, ó, o polimérico, um plástico assim assado, ele é utilizado em várias ocasiões, dentre elas essa, para isso. Umas 3 páginas aqui, uma página de cada um material desse aqui, no mínimo. Se quiser fazer mais, tudo bem. Mas se for fazer, tentem desenvolver mesmo, sem copiar e colar, sem Ctrl+C e Ctrl+V. Vocês podem pegar, né, como vocês estão vendo aí, pegar a ideia do autor, pode escrever com suas palavras, e aí só cita, ó, por exemplo, tirei do livro tal. Então, por exemplo, Cálice, 2020. Citar, né? Você pegar a imagem também. Pelo amor de Deus, não peguem no Wikipédia. Vocês têm conhecimento já das bases de busca, pode buscar em livro. Vocês conhecem o Google Escolar? Conhecem? Tenho conhecimento, mas não uso não. Google Escolar. Ou Google Acadêmico. É o mesmo. Aí aqui vocês vão pesquisar nesse aqui. E aqui, qual a diferença desse Google Escolar para esse Google aqui? Esse Google aqui, ele vai buscar em toda a internet, na web, né? Esse aqui, ele vai também pesquisar na internet, só que ele filtra materiais que têm uma, assim, vamos dizer, tem uma certa importância. Então, por exemplo, você pode pegar uma dissertação de mestrado, uma dissertação de doutorado, ou então algum artigo que fale alguma coisa, de algum material, entendeu? Então, ele é mais seleto com a busca, mais acadêmica do que esse propriamente. E outra base também de pesquisa que vocês podem utilizar, e eu digo isso não só para o trabalho da faculdade, até mesmo no dia a dia mesmo, viu? Por exemplo, tem a Cielo, que é brasileira também. A maioria dos artigos é em português. Aí você pode pesquisar. Ele vai ter alguns artigos aqui. E aí você consegue baixar. São artigos que tem aqui, por exemplo, cada autor desse aqui tem um ID do OCID. Então, são pesquisadores, tem assim, uma certa relevância. Você consegue baixar, ver o texto, tudo em ler, ver os materiais, as imagens, aí se pegar a figura, citar o artigo aqui, ó. Então esse artigo aqui ele foi corrigido, passou por uma revisão, entendeu? Ele tem o número de identificação dele, que é o DOI. Então, são essas bases. Cielo. E eu digo assim, no dia a dia, porque, por exemplo, às vezes no trabalho, né? Vocês estão com algum problema que não sabe como resolver. Vamos dizer assim. Vocês estão trabalhando com algum equipamento que ele dá algum valor e provavelmente está com algum erro de alguma coisa. Aí vocês podem pesquisar nessas bases que muitas coisas assim, pode ter certeza, já foram feitas e às vezes você pensa, mas ninguém nunca fez isso. Aí você pesquisa aqui e pode achar a solução para um problema realmente assim do cotidiano, do dia a dia de vocês. Então essas bases aqui em português, né? Que aí tem outras bases, a website, mas aí fica para outro capítulo. Então, se vocês puderem usar o Google Acadêmico e a Cielo para buscar, ou livros também, viu? Tranquilo. Então, a capa, as referências, lembrar da capa, das referências, do índice. E aí, pelo menos uma página para cada tema desse aqui. Aí a pontuação dele é 2.000 pontos. Beleza? Beleza? Todo mundo?
Professor, Dia vai 15. essas informações? Pode repetir, Renato? Vai colocar essas informações no grupo? Vou sim. Vou colocar agora. Viu? A parte da prova, eu vou também falar com vocês depois. Eu vou organizar aqui, mas provavelmente eu devo colocar só a parte lá essas duas listas que vocês fizeram, viu? Essa parte eu tô terminando passando o conteúdo, mas não vai cair na prova. Vou me restringir à parte do gás ideal e a parte da aula passada também, que é a parte de estruturas, que aí vai valer mais 2.000 pontos. Mas vocês já vão ter 2.000 pontos desse trabalho. Sim, quem faz o trabalho bem feitozinho, dá um gás no trabalho, já está passado, né? O trabalho vale 2.000, é 1.500 para passar em química.